do curso. É a metade daí da disciplina do curso, Física 2. E acredito que até o meio da semana, gente, já no final, eu já estou lançando a primeira avaliação de vocês, tá? A minha preocupação é que está faltando ainda essa atividade. Tá? Essa atividade aí dos alunos de 5 alunos, aí, um grupo, né? Que é o grupo do Ângelo. Eu não recebi. Eu estou esperando o Ângelo chegar aí, que é para ver se ele me responde alguma coisa a respeito do que foi que aconteceu aí, tá bom? Eu preciso dessa informação para poder a gente seguir em frente aí, ok? Com o nosso curso, tá? Então, estou precisando urgente de uma resposta aí do Ângelo ou de alguém aí do grupo do Ângelo, para a gente poder ver o que precisa ser feito aí, tá? Então, só para vocês terem essa ideia aí, que a gente está no aguardo aí. Ok? Ok, Muito bem. professor. O que foi, Gabriela? Não, pode continuar. Então, é só para a gente poder fazer uma retrospectiva, né? Nós já iniciamos, precisamos fechar essa aula de hoje. Ela é realmente o assunto é um assunto relativamente grande e que a gente precisa realmente gastar um pouco mais de tempo. É um dos assuntos mais importantes, né? Assim como a própria termodinâmica, propriamente dita, no curso de termodinâmica. Falamos de calorimetria, que estuda a troca de calor entre os corpos. Vimos que o calor trocado ele pode ser de dois tipos, né? Ele pode ser sensível, aquele que produz uma variação de temperatura no corpo, quando ele troca, né? Obviamente, quando ele troca. E a equação do calor sensível é Q igual a mc delta T. A gente chama para essa equação de equação fundamental da calorimetria. Ok? Então, a ideia do calor sensível é que ele está vinculado a uma variação de temperatura. Vimos aqui uns exercícios, né? Vocês estão vendo que eu deixei tudo riscado aqui. Eu vou hoje, a gente encerra essa aula, eu salvo com um PDF e mando para vocês. Mas todas aquelas chamadas de atenção que nós fizemos na aula passada estão todas aqui, tá bom? Registrado. Bom, vimos que o outro tipo de calor, que a substância, o corpo pode trocar, é o calor latente, né? O calor latente é aquele calor que o corpo troca, que vai estar relacionado com a agregação ou desagregação aí das moléculas, né, do corpo, né? Ele muda de estrutura, sofre uma transição aí de estado físico. No caso, muda de estado físico. Então, nesse caso aí, ele é dado por Q igual a ml, né? Calor latente, onde esse M é a massa e o L é o calor latente de mudança de estado. Falamos aí das mudanças de estado, especificamente na questão do gasoso, né? Que é um estado generalizado. Está lembrado disso? Que lá estão o vapor e o gás, mas existe uma diferença entre o vapor e o gás. Também falamos do princípio da transformação inversa, que o corpo sofre, recebe de calor para sofrer uma transformação endotérmica, é o que ele deve ceder na transformação inversa, que é uma exotérmica. No caso, fusão e solidificação, vaporização e condensação são transformações inversas. E por conta disso, né, vimos que o calor que o corpo recebe é uma quantidade de calor, né, convencionada positivamente, enquanto que o calor que ele cede, né, uma quantidade de calor convencionada negativamente. Por conta disso, no caso aí, o calor latente de solidificação é menos o calor latente de fusão. E o calor latente de condensação é menos o calor latente de vaporização.
Fizemos aqui um exercício para exatamente falar aqui das curvas de aquecimento e resfriamento, né? Fizemos aqui um exemplo, ó, para poder entender melhor. E ainda falamos aqui no detalhe, não foi no detalhe aí, como é uma curva de aquecimento e, obviamente, como é uma curva de resfriamento. Aí o que pode acontecer, o que é cada uma dessas partes aí, você verifica onde a temperatura permanece constante, né? Onde a temperatura permanece constante, nós só vamos ter o calor latente. Isso desde que a pressão, a gente tem falado nisso, mas desde que a pressão se mantenha constante. Por quê? Porque uma temperatura de mudança de estado depende da pressão, esse é assunto que a gente vai já entrar aí. E vem aí o princípio das trocas de calor, né? Que dessa parte aqui é o mais importante que tem. Por quê? Porque esse princípio aí, ele vai poder, entre outras grandezas, nos fornecer a temperatura de equilíbrio. Porque se eu tenho dois copos, um mais quente e outro mais frio, o que vai acontecer? Esses dois copos vão trocar calor. Se for um processo espontâneo, tá? A energia térmica sai do corpo mais quente em forma de calor e chega aqui no corpo mais frio. Então, esse daqui, se não estiver mudando de estado, olha só, se não estiver mudando de estado, a temperatura dele diminui. Esse daqui, esse outro, se não estiver mudando de estado, a temperatura dele aumenta. De tal forma que, quando eles alcançarem o equilíbrio térmico, cessa a troca de calor. Certo? Aí você pode perguntar, mas se um corpo estiver cedendo calor para outro que está mudando de estado, vamos imaginar aí, né? Eu tenho uma certa quantidade de água. Eu vou chutar aqui, meio litro de água. Meio litro de água. E tenho vários blocos de gelo aqui. Tá bom? Vários blocos de gelo. O que vai acontecer quando eu derramar esse litro de água nesses blocos de gelo aqui? A água, que está com a temperatura ambiente, começa a ceder calor para o gelo. Se o gelo estiver já em fusão, ou seja, a 0 grau, o que vai acontecer? Ele não vai sair desse 0 grau, mas a água começa a baixar a temperatura até chegar a 0 grau. Chegou a 0 grau, gente, pronto, ela não perde mais calor. Ah, mas por que essa água não pode virar gelo? Não, não vai virar gelo, porque ela só chegou a 0 grau, chegou à mesma temperatura que está aquela mistura de água com gelo, também a 0 grau. Então, não existe a possibilidade de trocar calor. Agora, preste atenção. Se eu tiver, né, vamos imaginar isso, preste bem atenção para poder entender legal. Se eu tiver uma mistura de água com gelo e sal, mistura da água, gelo e sal. Esta temperatura não está a 0 grau. Está a uma temperatura menor que 0 graus Celsius. Tá? Estou falando a nível do mar, tá? Se eu tiver aqui água, gelo e sal misturado, esta mistura não está a 0 graus, está abaixo de 0 grau. Se eu colocar um recipiente, de preferência de metal, né, mergulhado nessa mistura de água, gelo e sal, e colocar água sem ser salgada dentro do recipiente, o que vai acontecer? Primeiro, o recipiente vai entrar em equilíbrio térmico com a água, gelo e sal, que é uma temperatura menor que 0, certo? Se eu colocar água ali dentro, o que vai acontecer? Ela vai começar a perder calor, e quando chegar a 0 grau, ela vai continuar perdendo calor. Por quê? Porque a temperatura, para quem ela está perdendo calor, está uma temperatura menor que 0 graus Celsius. Então, ela vai continuar perdendo até que essa quantidade de água que está ali, dentro do recipiente, vire gelo.
Tá? Veja que a condição é diferente daquela primeira. A primeira, eu tinha uma mistura de água e gelo, aí eu coloquei meio litro de água lá dentro. Certo? E aí, o que aconteceu? A água, quando chegou a 0 grau, cessou a troca de calor. Ok? Mas, nesse exemplo específico, preste bem atenção, uma vasilha com água, gelo e sal. Essa mistura de água, gelo e sal. Você, se tiver um termômetro aí, pode medir. Um termômetro que possa medir, né? Vá a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Você coloca lá, o bicho vai lá para baixo. Tá bom? Muito bem. Nesse caso, o que, que vai acontecer? Está uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Aí eu coloco o recipiente metálico. Ele não pode ser muito grande, esse recipiente, tá bom? Tem que ser um recipiente relativamente pequeno. Aí eu coloco lá, sem que, preste bem atenção, sem que aquela água que está com sal e gelo possa entrar nesse recipiente. Isso não pode acontecer. Ele tem que ficar ali vazio. Eu afundo lá. Tá? O que, que vai acontecer? Esse recipiente vai perder calor para aquela mistura lá, até entrar em equilíbrio térmico com ela. Ou seja, vamos chutar aqui, tá? Eu vou chutar. Menos 10 graus Celsius. Menos 10 graus Celsius. Então, quando eu colocar a água sem ser com sal, dentro do recipiente, ela vai começar a perder calor. Só que quando ela chega a 0, chega a hora dela virar gelo. Tá? Se ela continuar perdendo calor, tá? Esse vai ser um calor latente, obviamente, que ela vai perder a partir daí. Tá bom? E, baseado aí na lei do calor latente, ela começa a perder calor e começa a virar gelo. Preste bem atenção. Ela só vai terminar de trocar calor com aquele sistema todo lá, quando ela chegar aproximadamente a menos 10 graus Celsius. Ora, a menos 10 graus Celsius, a água já virou gelo já há muito tempo. Então, você vai ter gelo ali. Só dessa forma você teria a condição de fazer o gelo a partir da água, sem usar a geladeira, obviamente. Certo? Mas, de outra forma, não. Só se for na geladeira mesmo. Por quê? Porque a geladeira, ela mantém uma temperatura abaixo de 0, né? Menos 12, menos 10. A geladeira mantém essa temperatura abaixo de 0. Então, é por isso que a água, quando chega a 0, começa a virar gelo ali dentro. Pelo menos lá no freezer, né? Na parte do congelador, que a gente chama. Ok? Então, a gente tem que entender esse processo, até mesmo para que a gente possa resolver exercícios. Tá bom? Até mesmo para que a gente possa resolver exercícios. Muito bem, então é esse princípio aí muito importante dentro da calorimetria, que é o princípio das trocas de calor. Como já foi convencionado que o calor perdido, cedido, ele é negativo, e o calor recebido é positivo, então se eu tenho dois ou mais corpos dentro de um recipiente termicamente isolado, né, a gente aí vai observar a troca de calor entre eles. Então, uns vão perder, outros vão ganhar, de tal forma que quando eu passar a régua, essas quantidades de calor vai ter que dar 0. Princípio das trocas de calor. Tá bom? Como eu falei aqui, a gente utiliza para trocar, para determinar o calor específico de uma substância desconhecida, por exemplo, né? Aqui a gente viu esse problema aqui, eram 2 corpos, né, compostos de água, e a gente explicou que aqui a gente tinha desprezado, por exemplo, as perdas de calor para o ambiente, ou até mesmo considerando que o recipiente não trocava calor, ou seja, esse recipiente é o que a gente chama de calorímetro. Não trocava calor, seria o calorímetro ideal. Calorímetro ideal, uma garrafa térmicazinha apropriada aí, a capacidade térmica dele seria 0. Isto não é possível na prática. Ele vai trocar calor, porque ele está lá, participando do processo, ele vai trocar calor. E aí a gente montou
uma experiência, como a gente faz no laboratório, né? No laboratório, a gente pega lá o calorímetro. Ah, está escrito lá, o calorímetro tem capacidade térmica de tanto. Expliquei para vocês por que a capacidade térmica, que a gente usa a capacidade térmica. Porque o calorímetro é composto de várias substâncias. Então, não dá para trabalhar aí massa vezes calor específico. Então, a gente já trabalha o produto disso, equivalente, né? Que seria a capacidade térmica. Tá? Então, a gente é obrigado no laboratório a fazer, né, essa experiência para determinar a capacidade do calorímetro. Ok? Geralmente, a gente divide essa experiência em duas, tá? Faz num dia, aí separa lá, e o pessoal coloca até o nome da equipe que mediu, né? Por quê? Porque na próxima aula de laboratório, quando isso acontecer, o pessoal já vai atrás daquele que mediu lá, né? Porque tudo isso é importante para a nossa medida final. Por quê? Porque o corpo que a gente trabalha lá é um corpo de alumínio. E o calor específico do alumínio é 0,22, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Calorias por grama grau Celsius. Então, já é um conhecido. Se tu não fizer a experiência legal, vai dar um valor distante disso daí, né? Então, a gente precisa fazer com cautela esse tipo de experiência. Então, para determinar a capacidade, a gente vai aplicar aqui, né? Aí eu fiz os detalhes aí para vocês que agora a água quente e a água fria, né, vai ter que levar em consideração também o calorímetro. Então, aparece 3 corpos aí. O corpo quente, o corpo frio, que já estava lá no calorímetro, né? E o próprio calorímetro. Quando a gente faz isso, a água quente está aqui, a água fria está aqui, o calorímetro está aqui, ó. Como foi dado a temperatura de equilíbrio, quando eu jogar aqui para somar, só vai aparecer uma incógnita, que é essa aqui. Deixa eu colocar o laser. É essa incógnita, que é a capacidade térmica do calorímetro. Ok? Então, a gente joga esses dados lá e resolve o problema aí do... Eu fiz aqui em cima até, ó, como foi que a gente fez, né? No detalhe. 50 calorias por grama... Desculpa, 50 calorias por grau Celsius. Por grama grau Celsius é o calor específico. Agora eu vou pegar esse calorímetro e vou utilizar aqui para a gente achar o calor específico de um determinado material. Lá na apostila de vocês está metal, tá? Como eu procurei, acho que não tem metal com esse calor específico aqui, lá eu vou mudar depois, mas isso não vai interferir em nada. Certo. Então, a história é a mesma, agora, só que agora, olha só. Voltando à questão anterior, agora eu tenho 250 gramas de água lá, né? A temperatura de 50 graus Celsius, que foi a temperatura que entrou em equilíbrio. Aí eu vou mergulhar 200 gramas de um certo material à temperatura de 200 graus Celsius e analisar. Notem que vão ser 3 copos de novo, né? Vai ser o material, vai ser a água, que agora está na mesma temperatura, antes de eu colocar o material lá aquecido. E o calorímetro também, que vai acompanhar essa água. Está aqui, ó, o material, 200 gramas, no caso, vezes o calor específico do material, vezes a variação de temperatura que ele sofreu. Passou para 80, né? Muito bem, aí tem a água que estava lá, 250, né, vezes 1, que é o calor específico da água, 80 menos 50. E o calor trocado com o calorímetro, 50, que nós já havíamos determinado no exercício anterior, e olha, sofre a mesma variação de temperatura da água que já estava lá. Substituindo esses valores aí, a gente obtém aí o calor específico. Eu coloquei aqui para vocês uma forma mais prática de fazer nessa continha,
Porque aqui não está acontecendo a continha, né? Vocês vão jogar aqui, ó, o Q da água, o Q do calorímetro, substituir esses valores e obter esse valor. Mas uma forma prática de se fazer, né, é a gente sair cortando aí alguns zeros, né? Porque aqui, ó, 2 zeros, aqui tem 2 zeros, aqui tem 2 zeros. Como do outro lado é zero, eu posso ir simplificando esse zero. E a outra foi dividir por 3, né? Dividir por 3 toda essa galera que está aí. Ok? Então, quando a gente dividiu aqui 120 por 3, deu menos 40 vezes 2, menos 80, né? Mas, aqui, quando a gente fizer a divisão, vai ficar... Deixa eu ver, gente. Eu acho que a gente dividiu por mais coisa aqui, não foi? Também? Acho que não, né? Aqui deu 70. Vai cancelar aqui esse 3, né? Só um minuto aqui, tá? Deixa eu ver se está certinho aqui. Aqui vai ter um 5. Aqui vai ter um 25. 25 com mais 5 dá 30. Perfeito. É isso mesmo. Então, dá 3 oitavos, 0,375. Foi isso que a gente fez aí na última aula, né? Alternativa D. Vamos tocar o barco para frente. Então, tá. Então, tudo isso que a gente viu agora, esses dois princípios, principalmente o segundo princípio, é o que a gente faz para poder determinar, a partir da temperatura de equilíbrio, determinar calor específico de materiais desconhecidos. Tá bom? Mas, para isso, nós precisamos aí saber da capacidade térmica do calorímetro. Então, os exercícios foram na sequência. Eu usei o primeiro exercício aí, foi bem básico, né? O segundo exercício, ele precisava mais de dados aí sobre a experiência que se ia fazer, e o segundo já foi o complemento, o terceiro, quer dizer, já foi o complemento do segundo. Bom, diagramas de fase. O que são esses diagramas de fase? É exatamente aquilo que eu já vinha falando para vocês. A gente precisa entender que a temperatura de mudança de estado, ela depende da pressão. Então, esses gráficos aí são a pressão em função da temperatura de mudança. A temperatura, né, que vai aparecer lá, que é a temperatura em que o corpo muda de estado. Tá bom? A primeira curva. Os detalhes matemáticos a gente não leva em conta aqui, tá? Detalhes matemáticos a gente não leva em conta. Tá? Só o que importa é a gente saber quando cresce, é porque se a pressão aumentar, a temperatura de mudança de estado aumenta. Se a pressão diminuir, a temperatura de mudança de estado diminui. Tá bom? E pode ser decrescente. Quando for decrescente, vai acontecer o inverso, ou seja, se a pressão aumentar, a temperatura de mudança de estado diminui e vice-versa, tá? Então, a curva de fusão ela tem essa peculiaridade aí. Ela tem materiais que obedecem à regra geral, ou seja, aqueles materiais que aumentam de volume ao se fundirem. Então, materiais que aumentam de volume ao se fundirem, a curva ela é crescente, ou seja, se a pressão aumenta, a temperatura de fusão também aumenta. E vice-versa. No caso dos materiais que diminuem de volume, a gente vai já ver essa história da água, né? Que é a dilatação anômala da água. O que vai acontecer para essa situação específica, né? Para materiais que diminuem de volume ao se fundirem. A curva vai ser decrescente. O que significa isso? Significa dizer que se aumentar a pressão, a temperatura de fusão diminui. E se diminuir a pressão, a temperatura de fusão aumenta. É aqui também que a gente vai poder explicar a diferença entre gás e vapor. Agora nós temos como fazer isso, né? Eu vou demonstrar para vocês. Ok? Então vamos lá. Então eu posso ter dois tipos, né? Então já sabe que eu vou ter dois diagramas de fase. Um para substâncias que diminuem, né? E outro para substâncias que aumentam quando
passam do estado sólido para o estado líquido. E aqui vem uma explicação simples que acontece praticamente, né, na nossa vida, naturalmente. Tá? Se você pegar 2 bloquinhos de gelo e pressionar um contra o outro, olha, e depois largar, o que vai acontecer com esses bloquinhos? Eles vão ficar grudados. E qual a explicação física para isso? Exatamente baseado no fato de que a curva de fusão para a água, consequentemente para o gelo também, né, gente? Para a água e para o gelo, obviamente, né? Ela é decrescente. Quando eu pressiono aqui, ó, do lado e do outro, nessa interface aqui, ó, nessa interface, nós vamos ter água aí. Por que nós vamos ter água nessa interface? Porque o gelo, vamos dizer que o gelo estava a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Estou chutando, tá? Menos 5 graus Celsius. A menos 5 graus Celsius, ele é gelo, ele não é água. Ok? Mas quando eu pressiono, a pressão faz com que a temperatura de fusão baixe. Então, ali naquela região que está sendo pressionada, nós vamos ter água a uma temperatura de 5 graus Celsius. Porque a temperatura de fusão baixou. Tá? Muito bem. E quando você solta, imediatamente, aquela água que estava a menos 5 graus Celsius, como ela não está mais sendo pressionada, ela volta a virar gelo. E os bloquinhos ficam soldados aqui, ó, grudados um no outro. Grudados um no outro. Aonde é que tem, não sei se vocês já viram falar, a gente é até obrigado a falar de marca aqui, né? Que a gente não conhece de uma outra forma. Não tem aquele gelo para drink, o pessoal vende assim nos postos de gasolina. Drink, que eu falo, eu quero colocar gelo no meu suco, tá? Não é obrigado a ser bebida alcoólica, tá bom, gente? Ninguém está incentivando aquilo, nada disso. Então, não tem aqueles gelinhos, aqueles bloquinhos lá para drink. A gente geralmente chama de gelico, né? Só que gelico é uma marca, né? Aqueles bloquinhos lá. Se você pega um saco desses bloquinhos aí e observa, os que estão aqui na parte de baixo estão misturados com água. Os que estão na parte de cima, eles são só gelo. Aí você pode imaginar porque a água escorreu lá para baixo. Não, eles eram todos gelos. Não tinha água. Eles estavam num ambiente, mas onde era uma temperatura muito baixa. Mas por que lá embaixo tem água? Porque aqui o peso do restante dos blocos, aqui em cima, estão exercendo uma pressão nos blocos lá de baixo, igual a essa situação aqui. Baixo, né? Nós vamos ter água ali a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Então, nesse caso, né, é porque a pressão aumentou. Para tirar sua dúvida, quando você chega em casa com aquele saquinho lá de gelo em bloco, você vai aos poucos só derramando. Aí vão caindo os bloquinhos de gelo. Para o final, já caem aqueles grudados já, mas aquela água que estava lá embaixo, ela desaparece. Por que a água desapareceu? Porque ela voltou a virar gelo e fez com que aqueles blocos que estavam lá mergulhados nela ficassem todos grudados. Então, é isso que acontece, né? Quando você vai colocando devagar lá, né? Ou seja, a pressão vai diminuindo e a água vai virando gelo. A ideia é essa. Então, isso acontece aí especificamente com a água e algumas outras substâncias mais bem específicas, devido à dilatação anômala da água.
pelo fato da água diminuir de volume ao se fundir. Tá bom? Então, ela tem essa peculiaridade aí, eu digo. Tá bom? A curva de vaporização são só 3 curvas, tá? A curva de vaporização, ela é sempre crescente. E aqui, a gente tem um exemplo da panela de pressão, né? Qual a ideia da panela de pressão? Diz para mim aí. Por que a gente usa uma panela de pressão? Me diz aí. Fala para mim. Bom, isso vocês sabem, gente. Por que a gente usa uma panela de pressão? Para cozinhar mais Qual a rápido? diferença? Exatamente. Tu está perguntando, tu está afirmando. Eu Qual tô das brincando, duas né? coisas? Acho que é para não errar, né? É, cozinha mais rápido, exatamente. Bom, respondeu corretamente. Agora, por que ela cozinha mais rápido? É, mas você não é a pressão que cozinha, né? Não é a pressão que vai cozinhar. Você concorda comigo aí, Eduarda Reis? Indiretamente você acertou, tá bom? Para você não ficar triste, indiretamente você acertou. Tá? Ah, Gabriela, muito bem, Gabriela. Então, a pressão fez a temperatura da água aumentar. Tá certo? Então, por que cozinha mais rápido? Aí, agora vem a resposta. Porque a água dentro da panela de pressão está a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Estou considerando o nível do mar, tá? Numa panela aberta, estaria a 100 graus Celsius. A água, certo? Ela estaria mudando de estado, ok? Como, né? Lá, agora eu vou ter lá dentro, vou explicar por quê, no detalhe. Como lá dentro, né, nós temos água a uma temperatura maior, vamos chutar aí, gente, 120 graus Celsius. Então, se o alimento está mergulhado, tá, num ambiente aonde a temperatura é maior, ele vai receber calor muito mais do que se tivesse a 100 graus Celsius, concorda? Então, o que faz o alimento cozinhar mais rápido é a quantidade de calor que ele recebe. É isso que cozinha o alimento. Tá bom? Então, ele estando mergulhado na água, né, que esteja a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, que é isso que acontece lá dentro da panela de pressão, tá bom? Se ele tiver mergulhado na água que está a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, ele vai cozinhar mais rápido. Tá bom? Tá claro isso aí? Então, primeira pergunta foi: por que eu uso uma panela de pressão em vez de usar uma panela comum? Porque eu quero cozinhar mais rápido. Por que cozinha mais rápido? Porque a água que está lá dentro está a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Tá claro até aí? Só até aí, tá claro? Estou Sim, perguntando, professor. tá? Agora vem a terceira pergunta, que foi aquela que a Gabriela já praticamente já respondeu, que a Eduarda Reis também falou, né? É porque a pressão é maior. Essa que é a ideia aqui, né? Ela é crescente. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de mudança de estado. No caso, aí a temperatura que a gente está falando é a temperatura de ebulição da água. Notem que isso não tem nada a ver com o alimento, né?
tem a ver especificamente com a água. Incrível isso, né? Tem a ver, ou seja, se você deixar faltar água lá dentro, né, da panela de pressão, o que que acontece? Queima. Já era o feijão, né? Muito bem. Então, muito bem, daqui a pouco a gente vai começar a ficar com fome aqui, né? Falando de comida, alimentos, etc. Muito bem. Então, por que que a temperatura de, né, está maior que 100 graus Celsius? Porque a pressão lá dentro, preste atenção, a pressão lá dentro é maior do que a pressão aqui fora, do que a nossa pressão atmosférica de 1 atm. Tá bom? Então, a pressão lá dentro é maior do que a pressão aqui fora. Eis porque tá certo? A espessura da panela de pressão ela tem que ser relativamente grande em relação à panela comum, para poder aguentar esta pressão. Tá? Se eu fizesse uma panela de pressão com a mesma espessura da panela comum, ela ia tufar, né? Ela não ia suportar. Então, eis porque aquela resistência ali na parede da panela de pressão ser relativamente mais espessa que a panela comum. Ok? Tá. Agora, por que que essa pressão é maior? Alguém já falou aí também pelo meio do caminho, né? A primeira coisa que a gente faz, né, é fazer uma experiência. Olha só. Muito cuidado, viu? Muito cuidado nessa experiência, muito cuidado para não se queimar. Você vai fazer o seguinte, vai pegar uma latinha daquelas de refrigerante, tá? Uma latinha daquela de refrigerante. Vamos imaginar aí. Isso tem na internet, tá? Depois você pode ir lá e ver um vídeo. Uma latinha de refrigerante. Coloca mais ou menos uns 2 dedos de água, até menos, de água lá dentro. E com muito cuidado, você coloca, né? É bom se você tivesse um pegador assim metálico para estar trabalhando com ela, tá? Um pegador metálico. Aí, enche de água e coloca lá no fogo. O que vai acontecer com essa água que está lá dentro? Obviamente que ela vai ferver quando chegar a 100 graus Celsius. Tá bom? Quando chegar a 100 graus Celsius, ela vai ferver. Bom, quando ela vai ferver, ela produz vapor. E a primeira coisa que o vapor faz é expulsar o ar lá de dentro. Ele expulsa o ar lá de dentro. Ou seja, ele fica soberano lá dentro, o vapor. O vapor fica soberano lá dentro. A mesma ideia acontece aí com a panela de pressão. Certo? A mesma ideia acontece com a panela de pressão. Muito bem. Depois, quando estiver fervendo um certo tempo, é por isso que tem que ter muito cuidado para não se queimar, porque a gente vai já ver aqui, né? Propagação do calor por condução, o cara se queimando aí todo, né? Em função dele pegar ali, né, em algum metal quente. Então, você tem que ter muito cuidado. Bom, enquanto a água está fervendo lá, pegue lá na sua pia, né? Feche lá, tampe o ralo da pia, forme tipo um tanque lá dentro. Forme tipo um tanquezinho, né? Deixa a água encher para formar um tanque. Quando a água dentro da latinha estiver fervendo, legal, já há algum tempo, você vai com muito cuidado pegar essa latinha e colocar na água da pia, lá no tanque. Quando você faz isso, gente, a lata vai ser toda amassada. E aí? O que é isso? É bruxaria? É feitiçaria? Não, como dizer a propaganda, né? É tecnologia, né? Brincadeira, isso é física mesmo.
Por que que a lata vai ficar toda amassada? Porque o que tinha lá dentro da lata era vapor d'água. Quando você baixa bruscamente a temperatura do vapor, ele vira água imediatamente e deixa de exercer a pressão que estava equilibrando a pressão atmosférica aqui de fora. Ele deixando de exercer a pressão atmosférica, não é nem a pressão da água, porque você não precisa afundar muito isso. É a pressão atmosférica já empurra ele e vai amassando todinha essa lata aí, tá? Então, para você verificar com essa experiência aí, que quando o vapor começa a se formar lá dentro, ele expulsa o ar. Então, é isso que acontece com a panela de pressão. A primeira coisa é que o vapor que vai se formar ali dentro expulsa o ar. Mas por que a pressão aumenta lá dentro? Porque eu vou fazer um controle com aquela valvuleta lá. Aquela valvuleta, aquela válvula que fica na tampa da panela, ela é um controle ali, né? Ou seja, ela só vai deixar, a gente chama essa válvula de alívio, né? Ela só vai deixar sair o vapor em quantidades de tal forma que a pressão lá dentro fique maior do que a pressão atmosférica. Então, vejam, são feitos cálculos e cálculos em cima disso. Não é assim bagunçado, não, tá bom? São feitos cálculos e cálculos em cima disso. Ok? Para poder considerar uma pressão maior que a pressão atmosférica lá dentro e tudo mais. Tem todo um projeto aí para fazer isso, tá bom? Muito bem. Além dessa válvula, né, tem a válvula de emergência também, né? Porque essa pode dar problema. E se der problema, né, como com certeza já deu, é por isso que o pessoal vai inventando outras coisas mais, tem a válvula de emergência. Se entupir essa válvula de alívio aqui de cima, a válvula de emergência Eduardo Reis, aquele botãozinho vermelho. Aquilo ali é uma válvula de emergência, aquilo que tem ali. Uns são vermelhos, tá certo? Outros são tipo uma rosquinha assim que tem uma porca, né? Que aperta, tá? Aquilo ali é uma válvula de emergência. É tipo o paraquedas reserva, tá? O paraquedas reserva. Ok? Muito bem. Por que que tem a borracha na tampa da panela e quando a borracha não presta, a gente diz assim, essa panela não está fazendo pressão, né? A gente fala assim. Então, é porque exatamente aquela borracha lá, ela vai evitar que o vapor saia por ali. Porque se ela tiver capenga, né, a borracha, parte do vapor vai sair por ali. Certo? Muito bem. Vamos continuar com a nossa panela de pressão. Aí você vê que está na hora, né, já deu tempo lá para cozinhar, você já tem uma certa experiência e tudo mais. Então você acredita, a gente quer só com o cheiro, né? Sabe quando é que tá bom, né? Só com o cheiro já sabe que tá bom. Muito bem. Aí eu vou precisar abrir a panela de pressão. Você não pode abrir imediatamente a panela de pressão, né? Você não pode fazer isso. Tem que esperar, né? Ela perder aquele vapor que está lá dentro, para que entre em equilíbrio de pressão com a pressão aqui de fora. Só assim você vai abrir. Porque se você for tentar abrir, ainda ela com aquela pressão lá dentro, você pode, né? Com uma pressão é muito grande lá dentro, ela vai atuar no alimento e vai espirrar em você na hora que você abrir. Você vai se queimar todo. Tá certo? Algumas pessoas fazem, né? Colocam debaixo da torneira lá, porque quando você coloca debaixo da torneira, né, é importante que você não deixe muito. Por quê? Porque você também está correndo um risco aí se colocar muito tempo. O certo mesmo é levantar a válvula, né?
Exatamente, né? Porque se você colocar muito tempo, aquele vapor que está lá, ele vai virar água. Ele virando água, a pressão aqui fora é maior. Quando você abre, a pressão atua naquele alimento lá e joga para fora de novo, com a possibilidade de lhe queimar. Então, certo mesmo é deixar, né? Levantar um pouquinho ali aquela válvula, ela vai fugindo o vapor, tá bom? E depois que você vê que o vapor saiu quase todo, aí você abre sem causar nenhum dano. Então, veja aí uma aula, né, de culinária utilizando a panela de pressão. Muito bem. Então, vamos continuar e vamos ver um exemplo aqui também, ó. A panela de pressão, o que acontece com a panela de pressão? Ela ferve, né, a água ferve lá dentro dela a uma temperatura maior que 100, porque a pressão é maior. Então, se você for lá para o alto de uma serra, aqui é a panela comum, vamos pegar a panela comum. Aqui na planície, né, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas lá no alto de uma serra, onde a pressão é menor, a água vai ferver a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Tá? Por quê? Porque lá no alto da serra, a pressão atmosférica é maior. Então, o pessoal que mora no alto da serra, esse pessoal é que tem que ter panela de pressão mesmo, né? Assim, muito bem. Quando a pressão é menor, temos a água fervendo abaixo de 100. É esse exemplo aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver legal aqui, ó. Aqui é uma seringa de injeção que a pessoa tirou, obviamente, a agulha, né? Aquela parte lá que pega a agulha, tirou lá. Muito bem. Aí o que é que você vai fazer? Você, com muito cuidado para não se queimar, né? A água estava fervendo, fervendo, e liga o fogo. Vai passar um tempinho, ela vai deixar de ferver. Por quê? Porque a temperatura dela começou a baixar. Aí você vai lá com muito cuidado e tira um pouquinho desta água que não está mais fervendo, certo? Muito bem. Sem se queimar, né? Você tem que ter muito cuidado, se eu não me engano, olha só, vocês estão vendo aqui na mão desse rapaz, ó, uma luva aqui, né? Para ele não se queimar. Aí prende um lado, aonde estava lá a agulha, né? Que não está mais. Segura lá e puxa o êmbolo da seringa. Quando você faz esse movimento de puxar o êmbolo da seringa, o que é que vai acontecer? A água dentro da seringa começa a ferver. Por que isso acontece? Porque a água, vamos chutar que ela esteja a 90 graus Celsius. Quando eu faço esse movimento de puxar o êmbolo, ele diminui a pressão lá dentro da seringa. E quando ele diminui a pressão dentro da seringa, tá? Ele vai fazer com que a temperatura de ebulição baixe. Era 100 e digamos que vai baixar para 90. Como a água que está lá está a 90 graus, ela começa a ferver. Tá? Começa a ebulir. Então, outro exemplo seria o contrário da panela de pressão. Ok? Seria isso daí. Bom, a curva de sublimação, ela é sempre crescente. Então, são três curvas aí. Curva 1, fusão, que pode ser de dois tipos. Tá bom? A vaporização é sempre crescente. E a sublimação também é sempre crescente. Estão aí os diagramas de fase, olha só aqui. Essa primeira parte aqui, ó, a fusão, curva 1, crescente, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá? Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido é a fusão, ok?
A passagem do estado líquido para o estado de vapor é a curva 2. É a curva de vaporização. A passagem do estado sólido para o estado de vapor sem passar pelo líquido é a sublimação, curva 3. Tá? Esse diagrama aqui de fase é para aquelas substâncias, que é a maioria, que aumentam de volume ao se fundirem. Ou seja, isso daqui não serve para água. O da água é exatamente esse outro aqui, ó. A água, nós temos aqui, ó, curva decrescente, a curva de fusão é decrescente, é o que explica isso aqui, ó. Curva decrescente. A curva de vaporização crescente aqui e aqui não altera, né? E aqui a curva de sublimação, desculpa. Ok? Então, se no diagrama de fase, vou colocar aqui, ó. Se você tem lá, é claro que esses nomes não vão aparecer, né? Você tem que conhecer a forma. Deixa eu tentar colocar aqui, eu não estou tentando, não estou conseguindo. Ah, foi. É óbvio que lá numa prova que você for fazer, não vai estar aparecendo esses nomes, vai estar aparecendo só o diagrama. É você que tem que identificar o que são as transformações, por exemplo. Ó. Então, a transformação que vai daqui para cá, ó. Que transformação é essa? Que vai do sólido para o líquido. Hein, gente? Que transformação é essa que vai do sólido para o líquido? Eu marquei com a setinha. Como eu coloquei uma outra seta aqui em cima, fusão, exatamente. Ó. Fusão. Do líquido. Do líquido para o vapor, né? Agora eu já vi que tem diferença aqui. É a Vaporização. vaporização. E aqui, ó, tanto faz na ida quanto na volta, a sublimação, certo? Ok? Idem lá para as outras. Então, é você que tem que saber pela forma, né? Começa daí logo. Identificar se essa substância aumenta de volume ou diminui de volume ao se fundir, né? Então, primeiro, gráfico da esquerda, o gráfico da esquerda são para aquelas substâncias que aumentam de volume ao se fundir. Por quê? Porque a curva de fusão é crescente. Já no segundo, a curva de fusão é decrescente. Então, nesse caso, são para substâncias que diminuem de volume ao se fundir. No caso, é o caso próprio da água. Ok? Muito bem. Notem que nós temos aí, tanto para um quanto para outro, um ponto, que é o ponto triplo. Deixa eu colocar aqui no laser, né? Ponto triplo aqui, ó. Ponto triplo aqui.
O que são esses pontos? O que é esse ponto triplo? É um ponto, portanto, ele tem uma temperatura e uma pressão correspondente, tá certo? Vou fazer aqui, ó. Ele tem aqui, ó. Vou tentar fazer que eu estou assim meio de uma pressão correspondente, assim também como tem uma temperatura. Vou fazer nesse ali que não está arriscado, ó. Tem uma temperatura e uma pressão, certo? Então, esse é o ponto triplo, tá? A definição do ponto triplo é o seguinte: é o ponto no qual podem coexistir os estados sólidos, líquido e de vapor da substância em equilíbrio, tá bom? Em equilíbrio. O que significa dizer isso? É que o equilíbrio se mantém, né, substância, né, no vapor, líquido e sólido. Imagine uma mistura de gelo com água, e já aqui já produzindo vapor. Então, é mais ou menos aí o ponto triplo da água. Só não vai ser em equilíbrio porque a gente não vai conseguir manter aquela situação ali por muito tempo. Tá? Mas o que seria o equilíbrio? Se ocorre alguma transformação, por exemplo, ocorre a fusão, né? Algumas moléculas de água, vou pegar água, né? Algumas moléculas de água estão passando para o estado líquido. De alguma forma vai ter que ter aquela compensação, né, com respeito àquele número de moléculas que passaram para o estado líquido. Então tem que ver uma compensação, de tal forma que o equilíbrio seja mantido. Essa é a ideia do ponto triplo. A situação na qual a substância pode, né, os estados sólidos, líquido e vapor, não misture mais com gás, tá bom? O gás está bem para cá, olha, vocês já estão reparando aí para onde é que está o gás está bem para a direita, tá bom? Aí, então não confundam mais, né? É sólido, líquido e vapor coexistindo em equilíbrio. Coexistindo, ou seja, existindo ao mesmo tempo em equilíbrio. Esse é o ponto triplo. A gente vai já colocar uma tabela aqui do lado para vocês perceberem aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o laser. E bem aqui nós temos o TC. O TC é a temperatura crítica, ou seja, é a temperatura acima da qual a substância se encontra na forma de gás. O que você tem, por exemplo, vamos pensar aqui a nível do mar, né? Uma pressão de uma atmosfera. No caso da água, especificamente falando, o que você tem a uma temperatura maior de 100 graus Celsius é vapor d'água. Tá certo? Olha só aquilo que eu falei para vocês, olha. O vapor, ele pode, vou colocar aqui novamente a canetinha, né? A substância estando na forma de vapor, ela passa, isso daqui é uma vaporização, desculpa, uma condensação, desculpa, foi mal. Com uma condensação aqui. A substância está bem aqui no estado de vapor. Se eu aumentar a pressão sobre ela, ela vira líquido. Se eu aumentar a pressão sobre ela, ela vira líquido. Esse é o vapor da substância.
Se eu for fazer a mesma coisa aqui no estado gasoso, ela vai continuar sendo gás. Ela não vai passar para o estado líquido. Ou seja, para eu poder liquefazer um gás, eu tenho que aumentar a pressão, né? Aumentar a pressão e baixar a temperatura. Então, vamos fazer aqui o esquema da liquefação, tá? Veja como é diferente. Isso daqui é liquefação. Eu estou escrevendo para cá porque eu acho que isso aqui já está entrando na tabela. Então, vejam. A diferença agora, dá para perceber aqui no diagrama. Qual é a diferença entre vapor e gás? O vapor, se aumentar a pressão, ele vira líquido. O gás, para que ele possa se liquefazer, eu tenho que aumentar a pressão e baixar a temperatura. Quando eu aumento a pressão e baixo a temperatura, ele passa para o estado líquido. Vejam que são processos distintos, porque a substância se encontra num estado distinto, tá? Numa fase distinta. Vapor é diferente de gás. Então, aquela ideia lá que você tinha lá do ensino fundamental acabou. Tá? Do estado gasoso aqui acabou. Tá? Ou é vapor ou é gás. Tá? Nós temos aqui, ó, alguns pontos triplos, né? Bora pegar o da água, porque o da água é o que mais interessa para nós, que a água está mais perto da gente, né? Aqui, a água. O ponto triplo da água, isso daqui está em quilopascal, tá, gente? Isso aqui está em quilopascal. A pressão atmosférica é aproximadamente 10 a quinta pascal. Vou considerar 10 a quinta, tá? 10 a quinta pascal. A pressão atmosférica. Notem que aqui, ó, eu tenho 10 a quinta, né? 10 a quinta dá... Quanto é que dá 10 a quinta? 100 mil pascais, tá bom? 100 mil pascais, certo? Aqui eu tenho 517 mil pascais. Ou seja, aí a pressão é um pouquinho maior, tá? É um pouquinho maior do que a pressão atmosférica. A temperatura, 216,6 kelvins. Não, volta a fita, volta a fita. Peguei aqui o gás carbônico, né? Agora sim. Vamos voltar para cá. 0,611 quilos pascais é 611 pascais. Tá? Ou seja, a pressão é menor do que uma atmosfera, que é 10 a quinta. E a temperatura, 0 graus Celsius, para ser mais exato, tá? A gente considera lá 273, tá? Mas isso daí praticamente é o 0 graus Celsius, tá? 273,16. É porque a gente aproxima. Tá? Então, está aqui a água. Quando é que a água vira gás? A partir de 374 graus Celsius. Então, a água só vai virar gás a partir da temperatura de 374 graus Celsius. Aí eu vou ter gás de água. Abaixo dessa temperatura, ela é vapor. Tá bom? Então, preste atenção que existe diferença entre gás e vapor. Esse que eu estava pegando era o gás carbônico, olha. O gás carbônico, o ponto triplo dele, está numa pressão relativamente alta em relação à pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica do gás carbônico, ele é esse primeiro aqui, tá? Esse primeiro gráfico. A pressão do ponto triplo é 517.
1000. Tá? A pressão atmosférica é 10.000. Então, bem aqui é o nível do mar. Ó. Aqui está explicado por que, se a temperatura aumentar um pouquinho, olha, do gás carbônico, no estado sólido, o gelo seco que eu falei para vocês, se a temperatura aumentar um pouquinho, olha, ele vira vapor. Ele vira vapor. Fica aquele fumaceiro doido lá, né? Quando você joga um pouco de água. Vou falar em água, deixa eu ajeitar que está chovendo aqui. Muita água. Certo? Deixa eu ajeitar agora aqui. Muito bem. Então, olha a temperatura crítica do gás carbônico. 31 graus Celsius, gente. Ou seja, eu jogo água no gás carbônico, ele vira vapor. E se a temperatura tiver mais de 30 graus, mais de 31 graus Celsius, rapidamente ele vira gás. Tá certo? Então, eis a história aí do gelo seco, que é o gás carbônico no estado sólido. Então, tá aí explicado, né? Graças a essa ideia aí do diagrama de fases. Com isso, aqui a gente fecha essa parte do diagrama de fases. Voltando aqui, alguma pergunta aí, gente? Alguma pergunta? Creio que não, professor. Isso aqui é mais teoria mesmo. Se alguém perguntar, isso não tem nenhuma continha para fazer uma graça aqui, não tem, tá bom? Não tem mesmo. Então, vamos lá. Para finalizar a aula de hoje, né? Finalizar o assunto da aula de hoje, já vou mandar isso aqui para você já tem essa apostila em mãos. Né? Nós temos aqui os processos de propagação do calor. Tá? Basicamente, o calor se propaga de 3 formas diferentes. Está aí dizendo: condução, convecção e radiação. Condução do calor. Tá? A energia térmica se propaga de partícula para partícula, figura ao lado. O aquecimento de uma barra metálica. Né? Você coloca lá uma parte da barra lá no fogo e segura aqui no outro extremo dela. Com o passar do tempo, você não vai conseguir suportar mais. Por quê? Porque o calor está chegando lá e a temperatura está aumentando lá onde você está segurando, tá bom? Dizem-se, dessa forma, que o metal é um dos melhores condutores de calor, né? O metal, além dele ser... Só ajeitar aqui essa janela, tá? Além dele ser um bom condutor de eletricidade, ele também é um bom condutor de calor, né? Se você quer sentir na pele isso, quando estiver fazendo amanhã lá a comida, né? Você toca na panela, você vai sentir na pele, literalmente falando, que o metal é um bom condutor. Já aquele plástico duro, preto, que tem, que são os cabos das panelas, né? Eles são isolantes. Tá? Eles são isolantes térmicos. Ok? Muito bem. A partir da ideia aí, claro que isso vai existir para todos os processos, mas a gente vai logo estabelecer aqui a ideia do fluxo de calor, ou fluxo térmico. Tá certo? É a quantidade de calor que se propaga na unidade do tempo, ou seja, eu divido a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, eu tenho aí um fluxo de calor. Alguns exercícios que vocês têm aí trabalham com o fluxo, né? E o que é que você faz para achar a quantidade de calor? Basta multiplicar pelo tempo, né? Multiplicar pelo tempo, aí você tem a quantidade de calor. O valor médio do fluxo é
ΔQ dividido por ΔT. Ou seja, é a quantidade de calor que é transportada dividido pelo intervalo de tempo. É quase igual à velocidade, né? A velocidade média em módulo é o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Tá certo? O que está acontecendo com a galera aí, hein? Está caindo aí a rede da galera, hein? Acredito que sim, às vezes falha. Aí o pessoal sai para ver se tá melhorou. Poxa vida. Olha, Eduarda, a dela caiu, mas voltou. Bom, o valor instantâneo do fluxo de calor é dado por... Isso daqui, gente, a gente não vai entrar no detalhe, tá? Ou seja, quando o intervalo de tempo é muito pequenininho, a gente calcula usando essa formuleta. Esqueçam isso. Vou até fazer o favor aqui, ó, aqui para vocês, de riscar isso aí, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui para você. Só você saber que existe como calcular, tá? Existe o fluxo médio e o fluxo instantâneo. Por que eu estou falando disso aqui? Acabou essa equação aparecendo. O que é o fluxo instantâneo? É aquele fluxo constante. Tá? Mais ou menos isso. Depois eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco algo que esteja relacionado. É o fluxo que é medido num intervalo de tempo muito pequeno, muito pequenininho mesmo. Tá bom? Mas não se preocupe com isso daí, que eu vou explicar algumas coisas que estejam relacionadas a ele. No sistema internacional, isso vocês precisam saber. O fluxo é dado em joule por segundo. Toda vez que eu dividir o joule, unidade de energia, pelo segundo, unidade de tempo, que é sistema internacional, esta unidade é o watt. Então, você pode encontrar aí, né, o fluxo em watt, que é joule por segundo. Mas você pode também encontrar a unidade usual. Você pode encontrar aqui a unidade usual, que é a caloria por segundo, ou seja, a energia em caloria e o tempo em segundo, caloria por segundo. Aqui, ó. Quando a propagação de calor por condução ocorre em regime permanente ou estacionário, o fluxo de calor é constante. Agora sim, ó, quando o fluxo de calor é constante, o valor médio é igual ao valor instantâneo. O valor médio é igual ao valor instantâneo. Ou seja, você pode calcular o valor instantâneo a partir da equação do valor médio que todos nós sabemos usar. Essa daqui, não, tá? Mas quando... Tá? E o que é isso, então? Que situação é essa? O que é uma condução em regime permanente ou estacionário? Olha só, nós acabamos de dizer para vocês que a condução de calor ela ocorre de partícula para partícula. Tá? A primeira partícula, do primeiro grupo de partículas, recebe calor, eles vão vibrar, e essa vibração vai se transmitindo através de toda a rede cristalina do material, até chegar lá no outro extremo. Só tem um detalhe, que essa energia que está entrando aqui no extremo, logo no início, ela serve para quê? Para agitar as partículas do corpo, tá? E o restante manda em frente. Quando o regime entra
Quando a condução entra em regime permanente ou estacionário, quer dizer que o calor que entra no extremo é o mesmo que sai no outro lado, no outro extremo. Ou seja, se entra aqui, estou chutando, 3.000 joules por segundo, o que sai lá no outro extremo, 3.000 joules por segundo. Antes, entrava 3.000 joules, mas saía 1.000, por exemplo. Ou seja, o fluxo não era constante ao longo da barra. Mas se entra 3.000 e sai 3.000 joules por segundo, ou 3.000 watts, ou 3.000 kilowatts, nesse caso, nós temos um regime permanente ou estacionário de condução do calor. Tá? Mas para que isso ocorra, o que é que deve acontecer? As temperaturas nos extremos têm que ser mantidas. Ou seja, se aqui eu tenho água em ebulição, eu vou ter que ter todo o tempo água em ebulição para que a temperatura do contato da barra com a água seja 100 graus Celsius. E aqui do outro lado, se eu quiser manter a 0 graus Celsius, tem que ter uma mistura aqui de gelo e água. Ou seja, eu tenho que manter essas temperaturas nos extremos para que depois de certo tempo nós possamos ter a condução em regime permanente ou estacionário, que como consequência disso, nós teremos um fluxo de calor constante. Tá bom? Quando isso acontece, nós podemos agora calcular esse fluxo de calor por meio de uma outra equação que a gente chama de equação de Fourier. Para que serve a equação de Fourier? Para calcular o fluxo de calor desde que ele seja constante. Como eu falei para vocês, as temperaturas aqui, olha, nos extremos, tem que se manter. T1 tem que ser maior que T2 para poder o fluxo de calor acontecer, né? Quando as temperaturas forem iguais, entra em equilíbrio térmico e o fluxo cessa. Está aqui bem explicado agora a ideia do equilíbrio térmico. Ok? Então, essa daqui não é, o pessoal gosta de chamar de variação de temperatura, viu, meninos aí? Mas está errado. É a diferença de temperatura. Por que isso? Porque a variação de temperatura, o corpo é o mesmo. Tá? Se ele aumentou ou diminuiu a temperatura, ele variou a temperatura. Aqui o corpo não é o mesmo, né? Então, olha só. Eu tenho aqui no extremo T1 e no extremo, do outro lado da parede aí. Vamos pegar essa parede aí, né? Do lado de lá, eu tenho uma temperatura T1. Do lado de cá, eu tenho uma temperatura T2. Então, existe aí uma diferença de temperatura. São dois locais diferentes, então não pode ser variação de temperatura, tá bom? Alguns autores gostam de chamar de variação de temperatura. Bom, no caso da parede específico, o E é a espessura da parede. Notem, quanto mais espessa for a parede, olha, quanto mais espessa for a parede, menor o fluxo de calor. Que é lógico, né, gente? Eu tenho aqui uma geladeira de isopor. Se essa geladeira de isopor, ela tiver uma parede muito fina, ela não vai conservar legal, concorda com isso? Tá? Não vai conservar legal. Só colocar aqui para carregar, tá? Meu notebook. Está descarregando. Voltando aí para o isopor. Concorda? Se a parede for muito fina, o fluxo de calor para dentro do teu isopor lá vai ser muito grande. E não vai conservar legal. Se a parede for bem espessa, o que vai acontecer? O fluxo vai ser bem pequeno. Então, ele vai conservar melhor lá a temperatura interna. Um exemplo bem clássico, isso daí, né? Bom, mas vocês sabem também, né, que existem
como é que eles chamam para aqueles depósitos que são apropriados para manter a temperatura? Chamam de conservadora, né? Conservadora, alguma coisa assim, né? Alguns chamam eu chamo de isopor para tudo, tá? Mas são os materiais plásticos. Já viram aqueles materiais plásticos? O pessoal coloca lá as coisas para manter lá a temperatura. Tá bom? Então, essas conservadoras, esse isopor de plástico, que eu chamo de isopor, tudo para mim é isopor, eles têm um material específico por dentro daquelas paredes lá que vai manter o fluxo menor possível. Tá bom? Quando a gente passa para o material, a gente está falando desse cara aqui, ó, da condutividade térmica ou constante de condutibilidade térmica. A condutividade térmica, quanto menor for a condutividade térmica, menor será o fluxo através dessa parede. Finalmente, a área, né? A área está na relação direta com o fluxo. Quanto maior a área, maior o fluxo que vai passar através dela. Desde que eu mantenha a espessura do material e a diferença de temperatura, né? Obviamente que se a diferença de temperatura for muito grande, o fluxo vai ser maior. Se for uma diferença de temperatura muito pequena, o fluxo vai ser menor. Tá? Então, existe nas geladeiras, né? Vocês já repararam lá, o pessoal usa fibra de vidro, eu acho, ali, né? Para poder manter a... O pessoal geralmente pega aquilo para fazer cerol, né? Cerol para encerar linha. Cerol para encerar linha de papagaio. Muito arriscado. Respirar aquilo é um problema muito sério. Então, nós temos aí, ó, as constantes de condutividade térmica para cada material. Vejam que os metais têm um alto valor aqui, está em watt por metro Kelvin, tá? Watt por metro Kelvin. É o K, né? Ou seja, o fluxo é dado em watt, a variação de temperatura, a diferença de temperatura em Kelvin, a área em metro quadrado e a espessura em metro. Cuidado com essa questão das unidades aí, tá? Então tá aqui, ó. Mas como elas estão na mesma unidade, dá para comparar. Prata, cobre, alumínio, tungstênio, ferro. Até o ferro, ó, nós temos aí, né, constante de condutividade térmica relativamente alta. Por isso, os metais são bons condutores de calor. Veja, quando eu passo para o vidro, olha, o vidro já tem uma constante, a água, olha, constante de condutividade térmica, o tijolo, a madeira, a fibra de vidro, aquilo que eu falei da geladeira, a espuma de poliestileno, que é o material que é usado nessas conservadoras plásticas, espuma de poliestileno, o ar, e essa outra espuma aqui, que é a espuma de poliuretano, né? Que é um outro material. Também são todos isolantes. O gelo, gente, o gelo é um isolante térmico. Tá? O gelo é um isolante térmico. Quando você vai lá observa aquelas estações de pesquisa lá na Antártida, como é que eles fazem para se isolar? Eles fazem essas estações subterrâneas, porque o gelo, quando cai por cima, ele isola o pessoal que está lá embaixo. É de propósito que eles fazem isso, tá? Olha, um isolante também que ninguém dá nada para ele é o ar. Antigamente, as pessoas, para poder, não tinha essas conservadoras, aí ainda faz isso no interior, né?
No interior, o pessoal pega, eu quero manter lá um refrigerante bem gelado, né? Ou a bebida, de maneira geral, bem gelado. O que é que eles fazem? Eles colocam a bebida num barril, ou num freezer velho que seja, né? E coloca o gelo por cima, ainda coloca a serragem aqui por cima do gelo. Por que a serragem? Vai dizer, porque a madeira é um isolante. Tudo bem, mas ela não é aquele isolante, né? Porque senão colocava tábua em vez da serragem. Coloca a serragem porque a serragem ela não acama. Como ela não acama, fica o ar entre os pedacinhos lá de serragem. Quem isola, na verdade, não é a serragem propriamente dita, e sim o ar que está preso ali. Tá? É a história da galinha, né? Está chovendo agora aqui, não sei aí. Acho que já está passando por aí também já, né? A chuva. Bom, a galinha, quando está com frio, né? Ela não tem como se recolher, ela vai eriçar as suas penas. Eriçando as penas, o que vai acontecer? O ar vai ficar em repouso. É importante isso, não tinha falado ainda. O ar tem que estar parado. O ar em movimento, ele conduz calor. Você vai já ver isso. O ar parado, ele não conduz calor. Ele é um isolante legal. Tá aqui. Então, isso daqui é válido para o ar parado, tá, gente? O ar em movimento, ele conduz calor. A gente vai já ver isso daí. Tá bom? Então, a galinha, ela eriça as penas, o ar fica ali depositado e ela se aquece. Ela usa a própria natureza, né? Para se aquecer. Ela usa a física para se aquecer. Ok? Beleza? Então tá aí, olha. A equação é essa, mais uma vez, cuidado com as unidades, para você ir cancelando as unidades, né? Como eu falei, o K aqui está em watt. O que é o watt? É o fluxo, né? O fluxo é o watt. Ok? Por metro Kelvin. A área vai estar em metro quadrado, tá certo? E a espessura em metro. Então, vai ficar 1 metro aqui em cima, né? Simplificando. E vai ficar aqui uma diferença de temperatura, Kelvin. Então, quando entrar aqui, olha, por metro Kelvin, vai cancelar. Então, se a espessura for dada em centímetros ou milímetros, eu tenho que passar para metro para poder equivaler com a área que está em metro quadrado. Mas se a área estiver em centímetro quadrado, aí, em vez de eu passar para metro, eu passo para centímetros. Sempre com a ideia de simplificar, tá bom? A ideia é essa. Então, vamos ver um exemplo aí. Um exercício. Ao projetar a sala, vamos com cuidado, né? De um laboratório de pesquisa com materiais orgânicos, um engenheiro não conseguiu encontrar um material que tivesse certo coeficiente de condutibilidade térmica para que a espessura da parede pudesse ter a medida X. Então, ele projetou, né, que ele ia usar um material específico, um daqueles tabelados lá, e aí a espessura da parede ia ser X. Só que ele não conseguiu encontrar esse material, né? E como alternativa, ele encontrou um material cujo coeficiente era 10% superior ao requerido inicialmente. Então, dessa forma, a parede construída com esse material alternativo ficou com uma espessura igual a... Então, olha só, preste bem atenção. Tem várias coisas que eu preciso tratar com vocês aqui. Para determinar o valor para a espessura do material alternativo, mantendo o fluxo de calor, a gente vai usar essa equação. A gente vai usar esta equação aí, que é a equação de Fourier.
onde, para o material original, temos... Aqui, ó. Para o material original, ele ia usar uma constante de condutividade K para uma espessura X. E para o material alternativo, temos 1,1K vezes A vezes a diferença de temperatura dividido por X'. Então, o que ele quer saber é o X', né? Desde que eu mantenha aqui os fluxos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é por que ficou 1,1 K. Como é que se chega nesse 1,1 K? Parece uma bobagem, mas eu acho importante que a gente possa estar falando sobre isso aí. Fala para mim, como é que a gente chega nesse 1,1 K? Era K, vem aqui, ó, e passou para 1,1 K. O que ele fala aqui é que o material ele encontrou, né, um que era 10% superior ao requerido. A dica é essa. Então, o Calinha, que esse cara aqui é o Calinha, né? São os 10%. Mas como é que tu chega, Gabriela? É exatamente essa que é a nossa discussão aí. Então, bora. Então, nós temos que achar o Calinha. Porque já foi substituído aqui, ó. O Calinha tem que dar 1,1 K. Preste bem atenção. Se ele diz que é 10% superior, então é o K mais quanto? Como é que eu represento 10% em decimal? Como é que eu represento 10%? Muito bem, Camilo, desculpa. Camilo. Então, é 0,1. Tá? Então, é o próprio K mais 10%, ou seja, dele, né? Dele, do K. Ele que é a nossa referência. Então, é o K mais 0,1 K. Eu posso colocar o K em evidência, vai ficar 1 mais 0,1. É daí que vem esse 1,1 K. Tá bom? Ficou claro aí, gente? Então, dessa forma, a gente determina aqui o Calinha, que é o coeficiente de condutividade alternativo. Aí você, pronto, a partir dessa ideia, dessa construção aqui, você já sabe, tá bom? Se é superior 20%, como é que fica? Se for superior 20%, como é que fica? Fala para mim. Só um minuto aqui, tá, gente? Vamos lá, gente. 1,2. Se for 40%. Se for superior a 40%. Quem pensou em 1,4 acertou. Tá. Então, para superior, vocês estão bem. Bora agora para o inferior. Como ficaria 10% inferior? É inferior 10% do que era. Como ficaria se for inferior? 0,9. E como é que você chega nesse 0,9, Camille?
Em vez de somar, né? Exatamente. Olha, muito bem, gostei, viu? Então, 1 menos 0,1 dá 0,9. É isso, tá? Então, tudo bem aí. Agora, o que é que o problema diz? Deixa eu colocar aqui no... O que é que o problema diz? Que esse fluxo deve ser igual a esse aqui, ó. Os fluxos devem ser iguais. Eu tenho que manter aí o fluxo, não é isso? Tem que manter o fluxo. Então, os fluxos são iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar esses dois aqui. Tá bom? Deixa eu ver se sobra espaço para a gente igualar eles. Eu até coloquei a resposta aí. Foi? Vou fazer aqui embaixo, nesse espaço aqui. Vou trocar para a canetinha. Vou fazer aqui embaixo, olha. Igualando, como é que vai ficar? Vai ficar o K vezes A. A área não alterou, né? T2 menos T1 sobre X igual a 1,1K quando eu falo aqui em simplificações necessárias, né? Aqui vai ficar T2 menos T1 sobre X'. Ok? Então, eu vou poder... Esse meu 1 ficou muito feio aqui. Vou poder aqui, olha, simplificar. Ó, K vai embora com K. O A vai embora com o A. O T2 menos T1 vai embora com T2 menos T1. O X' vai passar para lá. Só tem o 1 do lado de lá. E do lado direito tem 1,1 X. Ok, galera? Então, ó, 1,1x, alternativa C. Ou seja, ele tem que aumentar a espessura em 1,1x para poder manter o mesmo fluxo. Tá legal? Para compensar, né? Para compensar. Ok? Sim. Vamos agora falar dos outros processos, né? De propagação do calor. Convecção do calor ocorre através do transporte de matéria em virtude da diferença de densidade, ou seja, as partículas mais densas, mais frias descem, enquanto que as menos densas sobem, né? É a ideia do ar quente e do ar frio, tá lembrado? O ar quente sobe porque está menos denso. O ar frio desce porque ele está mais denso, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o aquecimento de uma certa massa de água. Deixa eu colocar aqui o aquecimento, você coloca aqui para aquecer. Essas moléculas de água aqui vão ficar menos densas, elas vão subir, e as que estão lá em cima descem, porque estão mais densas. Aquecem de novo, sobe, tá? E aquelas que estavam lá, desce. Então, vai ficar um processo. Aquece, sobe, tá mais frio, desce. Até que toda a água se aqueça
esse sobe e desce das partículas de água ou de fluido de maneira geral, porque isso só pode ocorrer nos fluidos. O que é fluido? Líquidos e gases. Só podem ocorrer nos líquidos e gases. Tá certo? Então, o ar pode sofrer convecção? Pode. Foi isso que eu falei ainda agora. O ar, para ser isolante térmico, ele tem que estar parado. Se ele estiver em movimento, ele está proporcionando uma troca de calor aí por convecção. Tá bom? É o que acontece, né, lá o carro precisa ser refrigerado, o motor do carro, né? Então vai para lá, aquece, depois volta, mas é um processo forçado. Aqui não, né? Aqui é um processo que ele vai acontecer com tranquilidade. Aqui sobe, desce, etc. Não esqueçam, tá, gente? Só nos fluidos pode ocorrer. Pode ocorrer convecção. Presta atenção, veja bem a diferença. Pode ocorrer a convecção nos sólidos? Não. Pode ocorrer a convecção no vácuo? Também não. Por quê? Porque nos sólidos as partículas estão presas. E no vácuo não existe partículas. Então, onde as partículas estão um pouco mais existem e estão um pouco mais soltas, são nos líquidos e gases. Então, podem ocorrer a convecção, tá bom? Fluidos. Agora a pergunta, pode ocorrer condução do calor nos líquidos? Pode. Pode ocorrer condução do calor nos líquidos. Desde que seja cessada aí a ideia da convecção. Aí o único processo que vai ocorrer é exatamente a condução do calor. Tá bom? Quando cessa, quando param as correntes de convecção. E quando isso pode ocorrer? A gente vai já ver aí, tá? Brisas marítimas e brisas continentais estão relacionadas exatamente ao calor específico da água, né? Bom, olha só. Durante o dia, a Terra esquenta mais rápido que a água. Por quê? Porque o calor específico da água é maior. Então, a água tem já conversamos sobre isso, né? Tem uma inércia térmica maior. Então, ela custa a esquentar, custa a esfriar. Então, durante o dia, a Terra está mais quente, ela aquece as partículas de ar e elas sobem. E as que estão sobre a água vão ocupar o lugar dessas partículas que sobem. Por quê? Porque a água está mais fria, né? Você pode ver, né? Às vezes você está na praia, assim, sol a pino, a areia está muito quente, vou tomar um banho, vou mergulhar para passar um pouco mais essa quentura aqui, né? Vai dizer que é para passar o calor, pelo amor de Deus. Ok? Isso durante o dia. À noite, vai acontecer o processo inverso. A Terra vai esfriar mais rápido, enquanto que a água vai esfriar mais lentamente. Então, nesse caso, a água está mais quente, aquilo que nós falamos já, né? Para quem já tomou um banho de praia à noite, sabe que a água fica ali bem quentinha, né? Então, as partículas de ar que estão sobre a água vão subir e as partículas de ar que estão sobre a Terra vão ocupar o lugar. Então, vai gerar uma corrente de convecção nesse sentido. E o vento, ele sopra do continente para o mar. Aqui, durante o dia, ele sopra do mar para o continente. Então, do mar para o continente, brisas marítimas, durante o dia. Durante a noite, inverte, né? Surgem aí as brisas continentais. É por isso que o pescador, né, como ele usa barco à vela, ou seja, ele utiliza o vento para se deslocar, né? Utiliza o vento para se deslocar. O que vai acontecer? Ele sai para a pescaria à noite, e volta de dia.
já com o pescado aí para fazer o almoço, etc. Então, a vida de jangadeiro, né, que a gente chama de jangadeiro. Lá, o pessoal ali na costa do Nordeste, né, são chamados jangadeiros. Eles saem para pescar naquelas jangadas lá à noite e voltam de dia com o peixe. Ok? Bom, irradiação do calor. Irradiação do calor ocorre por meio das radiações eletromagnéticas, geralmente são as ondas de infravermelho. A ideia é que todo corpo aquecido emite radiações em todas as direções, né? Cuja intensidade da radiação é dada pela lei empírica de Stefan Boltzmann. Eu não vou entrar no detalhe dessa lei, né? Lá na apostila de vocês está só falando dela, a teoria lá. Ou seja, que a intensidade da energia radiante, né, emitida, ela é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Esta lei ela só pode ser deduzida do ano de 1900 para cá, quando Planck, tá, o pai da mecânica quântica, estabelece um modelo teórico consistente com a experiência, né? Max Planck, pai da mecânica quântica, ele consegue estabelecer um modelo teórico, matemático, obviamente, que estivesse consistente com a experiência. Tá? Então, surge aí a física quântica, né? A partir do ano de 1900. E ele deduz essa equação aqui de Stefan Boltzmann. Tá? Não vou entrar em detalhe agora, porque isso é lá de física moderna, e a gente está ainda em física 2. Vamos segurar por aqui, mas é importante você saber isso, tá? Então, se um corpo está a uma temperatura absoluta T, se essa temperatura dobra, gente, ela vai para 2T, tá? Ela vai aumentar 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta, quanto é 2 elevado à quarta? Fala para mim aí. Quanto é 2 elevado à quarta potência? E aí, 16. Muito bem, Gabriel. 16. Então, se a temperatura absoluta do corpo dobra, a intensidade da radiação emitida pelo corpo, ela aumenta 16 vezes. Tá bom? Por quê? Porque ela é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Agora, cuidado com a rasteira aí, a armadilha, que pode se falar, né, numa temperatura de graus Celsius. Não. Você tem que transformar para lá para saber o que aconteceu com a temperatura, tá bom? Tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Se a temperatura passa de 300 Kelvin para 600 Kelvin, ela dobrou, né? De 300 Kelvin para 600 Kelvin, ela dobrou. 300 Kelvin equivale a 27 graus Celsius. Tá? 300 Kelvin equivale a 27 graus Celsius. Tá? Quando eu vou transformar 600 Kelvin para Celsius, vai dar 327. Então, de 27 para 327, a gente não consegue observar isso na temperatura na escala convencional. Tem que fazer a transformação. Então, a gente vai fazer a continha, vai passar de 300 para 600 Kelvin. Aí dobrou. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado logo, se preparando para a próxima aula, né, que é a aula de amanhã, que é o estudo dos gases. Aqui a gente colocou a constante de Boltzmann, tá? No sistema internacional, que a gente não vai aplicar isso. É assim, a gente agora
pode explicar aqui como é que funciona uma estufa. Vocês sabem o que é uma estufa, né? Uma estufa, geralmente as pessoas usam para cultivar plantas em locais onde a temperatura é muito baixa. Então, eles precisam de uma temperatura maior lá dentro da estufa. O que é a estufa? É uma casa toda feita de vidro, em que a radiação que vem do sol passa através do vidro com tranquilidade, com uma certa tranquilidade. Essa radiação é absorvida pelos corpos lá dentro. Esses corpos aquecem, né? Como já foi dito, um corpo aquecido vai emitir calor. E o que foi dito aqui? As radiações eletromagnéticas são de infravermelho, gente. O vidro, ele é transparente à luz. Então, a luz passa através do vidro. Mas o vidro é opaco ao infravermelho. Ele não consegue passar totalmente pelo vidro. Então, ele fica ali mantendo aquele ambiente cada vez mais aquecido. Você já entende? E ele estava muito tempo lá no sol a pino, lá. A gente fala no sol quente, né? O certo é sol a pino, né? Ele ficou por muito tempo lá no sol a pino. Tá? Quando você vai entrar nesse carro, ele está muito quente lá dentro. Por quê? Efeito estufa. A energia radiante que veio do sol entrou, tá? Foi absorvida pelos corpos que estão lá dentro e quando emitiu, não conseguiu passar pelo vidro. Se não passou, volta. E ali vai ficando cada vez mais quente. Principalmente se o carro for de cor escura. Aí que ele fica aquecido mesmo, valendo, né? Porque absorve muito a radiação. Ok, gente? E aqui, finalmente, a garrafa térmica, né? A garrafa térmica é o seguinte: ela possui, basicamente, né, um vaso, né? Ela possui paredes duplas espelhadas, com vácuo entre essas paredes. Existe o vácuo ali entre essas duas paredes da garrafa térmica, né? Por que elas são espelhadas? Para evitar a perda por radiação, né? Você sabe que o espelho ele reflete a radiação, tá? Então elas são espelhadas por dentro e por fora para evitar a perda aí por radiação, tá? E por que ela tem vácuo entre as paredes? Para evitar a condução do calor, porque a condução ela vai ocorrer de partículas para partícula. Como no vácuo não tem partícula, não vai ocorrer a condução. E nem tampouco há convecção. Não tem partícula, ok? Então é preciso estabelecer o vácuo. A tampa é de borracha para evitar a condução, né? A borracha ela é um isolante para evitar a condução também e assim por diante. Mas o mais importante é um fato das paredes serem duplas e feito vácuo entre elas. Existe um vácuo ali entre as paredes de uma garrafa térmica, ok? Com isso, a gente fecha aqui o conteúdo, né, de calorimetria, que entrou ainda diagramas de fase, entrou os processos de propagação do calor. Eu vou salvar essa aula, tá bom? Pode parar aí, Matheus, a gravação. Eu vou salvar essa aula. Tá, Matheus?